Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 13 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Governo anuncia a liberação de recursos para a compra de 10 mil novos ônibus que vão circular pelo Brasil. Paola Diorti. Vão ser 3 bilhões de reais do FGTS para renovar 10% da frota de ônibus que circula todos os dias no país. Também tem mais incentivo para o micro e pequeno empresário com nova linha de crédito do BNDES. Aprovada no Congresso proposta que limita os gastos públicos. Para o presidente Michel Temer, é a primeira medida que vai tirar o país da crise. E isto significa que é preciso ter coragem para governar. E coragem nós temos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Vai viajar de avião? Fique atento às novas regras anunciadas hoje pela ANAC. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Todos os dias, mais de 30 milhões de brasileiros usam os ônibus do transporte público para ir ao trabalho, estudar, visitar um amigo, parente e até mesmo para passear. E com o passar dos anos e o uso frequente, muitas desses ônibus apresentam problemas mecânicos ou vão se tornando obsoletos. E para modernizar esta frota, a frota de 107 mil ônibus que circula todos os dias pelas ruas e avenidas de todo o Brasil, o governo liberou uma linha de financiamento. Além de trazer mais benefícios aos usuários com ônibus mais confortáveis e eficientes, a medida também vai movimentar a economia, gerar mais empregos. Vão ser 3 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para renovar 10% da frota de ônibus que circula todos os dias no país. Ou seja, o Brasil vai ter mais de 10 mil novos ônibus nas ruas e avenidas. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 530 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, comentou os benefícios da iniciativa. Essa iniciativa faz com que esses recursos possam ficar disponibilizados na geração de emprego, na modernização da frota, no aumento da qualidade de vida das pessoas que utilizam esse sistema e, sobretudo, possam permitir que o funcionamento pleno dessa cadeia receba esse importante estímulo por parte do governo federal. O presidente Michel Temer falou que a medida vai movimentar a economia e gerar empregos. Isto vai gerar emprego, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, além de modernizar a frota. Então, quando nós falamos desses 3 bilhões, nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia. Entre essas medidas, Temer anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está fazendo estudos para também renovar a frota de caminhões. O presidente afirmou que o governo deve anunciar novas medidas de incentivo ao crescimento econômico nesta quinta-feira. Nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. Crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirrecessivas, estão sendo tomadas neste momento. O Brasil tem uma frota de 107 mil ônibus e 1.800 empresas brasileiras atuam no sistema de transporte coletivo nacional. Reportagem Paola Diorti. E entre as medidas citadas pelo presidente Michel Temer para movimentar a economia do país e gerar empregos, está a que permite que micro, pequenos e médios empresários tenham mais acesso a linhas de crédito do BNDES. A ideia é simplificar e diminuir os prazos para a concessão de financiamentos. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai aumentar em 20% a concessão de financiamento para micro, pequenas e médias empresas.
empresas, o que significa 5 bilhões e 400 milhões de reais a mais disponíveis para crédito. O limite de faturamento para uma empresa ser enquadrada como micro, pequena e média e conseguir o financiamento foi ampliado de 90 milhões para 300 milhões de reais por ano. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações de 30 para 2 dias úteis. O diretor da área de operações indiretas do BNDES, Ricardo Ramos, explica que o banco quer atuar de forma mais efetiva com esse público. Nosso objetivo é simplificar, simplificar, simplificar. E o simplificar, ele tem várias dimensões. Tem as dimensões externas, né? Nós temos que ser mais transparentes, nós temos que dar mais acesso, nós temos que fazer com que esse cliente tenha na cabeça que o BNDES existe para ele, também o BNDES tem linhas para ele, porque o BNDES é muito focado, né? A imagem do BNDES é muito para grandes projetos. Entre as medidas também está a ampliação do limite máximo do cartão BNDES. Ele vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. Segundo Ricardo Ramos, a expectativa é que 1.500 novas empresas tenham acesso ao crédito do BNDES, o que vai significar mais empregos. A cada empresa criada, 2, 3 funcionários são contratados, essas pessoas, apoiando esse público, nós estamos induzindo a manutenção e criação de emprego e renda. Como essas empresas têm restrição ao acesso a crédito, a ação do banco de ampliar o acesso, nós estamos colocando os recursos num público onde, de fato, o retorno social é grande. O BNDES também vai lançar um portal de relacionamento exclusivo na internet para micro, pequenos e médios empreendedores. A previsão é que ele esteja no ar no primeiro semestre de 2017. Reportagem Leonardo Meira. E junto com todas essas medidas de incentivo à economia, o governo também espera retomar a confiança dos investidores, gastando só o que arrecada. E para isso enviou ao Congresso uma proposta para limitar os gastos públicos. A PEC foi aprovada hoje em última votação e vai valer para definir o orçamento dos 3 poderes para o ano que vem. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. A partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial do país. Para 2017, o índice é de 7,2%. Já educação e saúde obedecem o teto só a partir de 2018. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a área não vai sofrer cortes. É possível garantir isso, até porque nós demonstramos, até com a elaboração do próprio orçamento para 2017, que foi acrescido em cerca de 10 bilhões de reais, um crescimento de mais de 7%. Inclusive o presidente Temer reduziu os cortes que foram feitos pela gestão anterior, que demonstra claramente o nosso compromisso para com uma gestão que vai priorizar a educação. A PEC vai durar 20 anos e só poderá ser alterada a partir do 10º ano. Por meio dela, o governo não poderá gastar mais do que arrecada a cada ano. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso à proposta do governo e disse que se completou o ciclo da primeira emenda que vai tirar o país da crise. E hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de 2 anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois, outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. O presidente Michel Temer também descartou problemas na base aliada nesse segundo turno de votação da proposta no Senado. Ao comentar que o placar favorável à matéria foi menor do que no primeiro turno, Temer disse que isso ocorreu porque alguns senadores não estiveram presentes na sessão, que começou mais cedo por determinação do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Reportagem Paulo La Sálvia. E o presidente
Temer voltou a pedir que as investigações sobre delações premiadas que estão em curso sejam aceleradas. Nos últimos dias, a imprensa tem divulgado trechos de um acordo de delação de uma construtora investigada na Operação Lava Jato. E para o presidente, a demora em julgar casos de corrupção está atrapalhando a retomada do crescimento econômico, porque contribui para manter o clima de instabilidade política no país. Há conflitos, há problemas no país? Há. Nós não podemos mantê-los indefinidamente. Não foi sem razão que ainda ontem eu pedia que essas coisas todas, muitas vezes acusatórias, que venham logo à luz. Porque vindo à luz, quem for acusado poderá defender-se, explicar-se, o que seja, porque na verdade nós estamos na primeira fase da chamada acusação. A acusação é um longo processo, onde há defesa, isso, aquilo, não é? Então, nós não podemos deixar que isto paralise o país. E nós não permitiremos que isso aconteça. E o presidente Michel Temer também ligou hoje para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois presidentes conversaram sobre a agenda para ampliar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Ficou acordado que logo após a posse do novo presidente americano, novas medidas devem ser lançadas. A nova agenda deve ser elaborada a partir de fevereiro, quando representantes dos dois países começam a se reunir. Temer disse ainda que os empresários dos dois países se conhecem bem e querem fazer mais negócios, e destacou o interesse brasileiro em ter mais investimentos americanos. Hoje e amanhã, mais de 54 mil estudantes fazem a prova do Enem. Dessa vez, a prova acontece dentro de unidades prisionais. São os presos que tentam uma vaga numa universidade. Isso mesmo, pessoas privadas de liberdade que têm uma oportunidade de mudar de vida através da educação. Uma chance de mudar de vida é o que Rafael Lourenço queria quando decidiu fazer no ano passado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para pessoas privadas de liberdade. E não foi fácil. Ele tinha apenas o ensino fundamental quando foi condenado a 16 anos de prisão. Rafael concluiu o ensino médio já no sistema prisional. Antes do Enem, ele conta que usava todo o tempo livre para estudar. Peguei as horas vagas e estudei bastante, porque tem que estudar, senão não passa. Com a nota do Enem, Rafael conseguiu uma vaga no curso de administração em uma universidade em Brasília. Hoje tem 38 anos e está no regime semiaberto. Trabalha, estuda e, segundo ele, sua vida mudou para melhor. Foi uma mudança e está sendo, né? Para melhora na vida, né? Conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro e ter uma ocupação. Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. Este ano, mais de 54 mil inscritos enfrentam o desafio nesta terça e quarta-feira, 19% a mais que no ano passado. Para Rosângela Peixoto, diretora adjunta da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, a educação é fundamental para a reintegração do preso. O processo de reintegração tem vários pilares, a educação é um dos principais, atrelado ao trabalho, a processos de cultura, de esporte, tudo isso levar com que a pessoa refaça e se ressignifique enquanto pessoa, né? A prova ocorre em 1.290 unidades prisionais e socioeducativas de todo o país. Quem obtém boa nota pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, ou conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares com o ProUni. Este ano, 78% dos inscritos tentam também o certificado de conclusão do ensino médio por meio do exame. Reportagem Gabriela Noronha. A Força Aérea Brasileira está trazendo de volta ao Brasil o radialista Rafael Hensel e o jogador Alan Ruschel, vítimas do acidente aéreo ocorrido com o time da Chapecoense na Colômbia. Os dois sobreviventes tiveram alta e saíram hoje pela manhã da Colômbia. Devem chegar a Chapecó, Santa Catarina, por volta das 9 da noite. A aeronave da FAB foi adaptada para o transporte de 2 UTIs móveis.
com o acompanhamento de médicos da Chapecoense e da Aeronáutica, especializados em transporte aeromédico. O goleiro Jackson Follman, que teve parte da perna amputada, já retornou ao Brasil em jatinho de uma operadora de plano de saúde. O zagueiro Hélio Neto ainda não teve alta e continua internado na Colômbia. 19h15 no horário brasileiro de verão. Amanhã começa a operação fim de ano nos principais aeroportos do país. E tem também novidades nas regras para quem viaja de avião. A gente detalha tudo para você daqui a pouquinho. Não saia daí. A partir de agora, servidores públicos federais que têm filhos com deficiência vão poder cumprir horário especial. E as servidoras que adotarem crianças também vão ter direito ao mesmo período de licença que as gestantes. Mara Kenup. A lei que dá direito ao servidor público a cumprir horário especial sem a necessidade de compensação foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer. A partir de agora, os funcionários públicos que têm marido ou esposa, filhos ou dependentes com algum tipo de deficiência vão ter direito a trabalhar em horário especial. A intenção é permitir o acompanhamento de familiares em atividades relacionadas à saúde da pessoa com deficiência. Além disso, o presidente Temer aprovou um parecer da Advocacia Geral da União que formaliza a concessão de licença maternidade. A partir de agora, o período de afastamento concedido às servidoras adotantes não pode ser inferior a 120 dias. Ou seja, o prazo da licença é igual ao concedido às gestantes e deve ser dado independentemente da idade da criança adotada. Mara Kenup, para a Voz do Brasil. Estados e União assinam um compromisso para adotar medidas contra o trabalho semelhante à escravidão. O pacto foi assinado prevendo o reforço nas ações contra essa prática, que já prejudicou mais de 50 mil trabalhadores nos últimos 21 anos. No Brasil, desde 1995, 50 mil trabalhadores foram libertados em mais de 2.000 operações do Ministério do Trabalho e Emprego. O Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país foi assinado por 15 estados, o Distrito Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. A secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, falou da importância da assinatura deste acordo. O nosso compromisso é renovar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e, mais do que isso, é criar um observatório para o monitoramento dessas violações. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Antônio Correia de Almeida, destacou os esforços do Ministério para a erradicação do trabalho escravo. Nós temos uma força móvel que se desloca em qualquer parte do território brasileiro para dar combate a esse crime. Os 15 estados que aderiram ao pacto terão de institucionalizar e dar pleno funcionamento às comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo até dezembro de 2017. Reportagem, Warbi Calil. Liberados quase 12 milhões de reais para eliminar a malária na Amazônia. A região concentra mais de 99% dos casos da doença registrados no Brasil. O dinheiro vai ser usado no reforço das ações de combate à doença, incluindo a compra de veículos e equipamentos de trabalho. A autorização para o repasse do recurso foi assinada hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Aqui no Brasil, um dos principais biocombustíveis produzidos é o etanol. E o governo quer incentivar o aumento dessa produção. Para isso, hoje, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários do setor. E ficou decidido que o programa de incentivo ao etanol, o RenovaBio, vai ganhar novas regras. A expectativa é que o setor receba 40 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada, gerando mais de 750 novos empregos.
dobrar a produção brasileira de etanol até 2030. Uma das metas do Renova Bio, programa criado para aumentar a produção de biocombustíveis no país. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o desafio começa a ser vencido com a retomada do diálogo com produtores de etanol. O que nós escutamos aí das mais diversas entidades é que nos últimos anos esse setor não sofreu nenhum tipo de estímulo para que pudesse voltar a investir e aumentar a sua produção. E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa pesquisa como produzir etanol sem cana-de-açúcar, usando como matéria-prima, por exemplo, arroz e mandioca, ou resíduos como o capim e o bagaço de cana. Segundo a pesquisadora da Embrapa, Silvia Belém, é possível aumentar em até 1/3 a produção de etanol no país, sem plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar. Com isso, a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável. Para Elizabeth Faria, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda. Isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento dos empregos e do crescimento da renda. A meta brasileira é que 18% da energia produzida no Brasil seja sustentável até 2030. O compromisso foi assumido no ano passado na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Reportagem Luana Karen. Olha, só para fazer uma correção, os investimentos da iniciativa privada devem gerar mais de 750 mil novos empregos. 19h21, horário brasileiro de verão. Novas regras para flexibilizar o mercado da aviação e possibilitar a redução nos valores das passagens aéreas. Entre as mudanças anunciadas pela ANAC, o fim da franquia para despachar bagagens e a redução no prazo para indenização no caso de extravio das malas. As regras começam a valer em março do ano que vem. João Silvestre é médico e viaja 3 vezes por semana. Em todos os seus voos, ele não despacha bagagens. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. A gente precisa otimizar o tempo, então por isso eu termino levando pouca bagagem para não ter a dificuldade de retirar a bagagem ou mesmo a necessidade de fazer despacho de bagagem. E é pensando em deixar as regras mais justas para os usuários que a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros vão escolher na hora da compra da passagem se vão ou não despachar malas. A ANAC acredita que essa medida deve reduzir o custo das passagens aéreas, como explica Ricardo Catanã, superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da ANAC. Na medida em que isso traga um diferencial, uma diferenciação de serviços, em que o ambiente competitivo, isso se traduz em melhores serviços diferenciados a menores preços para os passageiros. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para 7 dias no caso de voos domésticos e 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo 1 semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagens de mão passou de 5 para 10 quilos. Ricardo Catanã garante ainda que a ANAC vai fiscalizar de perto a aplicação dessas novas regras. Tem que estar bastante claro para os consumidores, já na oferta dos serviços, e a ANAC vai acompanhar isso de perto desde a implementação. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. Reportagem Beatriz Amiden. E a partir de amanhã começa a operação fim de ano da Agência Nacional de Aviação Civil nos principais aeroportos brasileiros. Com o aumento do movimento nos aeroportos, a ANAC vai aumentar a fiscalização e orientar os passageiros. A principal indicação para os passageiros é chegar com antecedência ao aeroporto, pois essa será a primeira alta temporada com a vigência dos novos procedimentos de inspeção de embarque. Para as empresas, o alerta da ANAC é para o cumprimento da resolução que garante informações aos passageiros como atrasos e cancelamentos, fornecimento de alimentação nos atrasos superiores a 2 horas e até acomodação nos casos de atrasos de mais de 4 horas. A operação vai até o dia 8 de janeiro nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Manaus. Reclamações podem ser feitas pelo número 163. Reportagem Nazi Brum.
Foi prorrogado para 30 de dezembro o prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o Ministério da Educação, a medida vai evitar que o estudante que depende do financiamento seja prejudicado. A previsão é de que cerca de 1,5 milhão de contratos sejam renovados. O investimento do governo federal foi de quase 9 bilhões de reais. Para o ano de 2017, o governo federal pretende destinar 21 bilhões de reais para garantir a continuidade do programa. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Com produção da empresa. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega direito de resposta no Jornal Nacional ao ex-presidente Lula. Companhia Marítima é condenada por ofensas raciais. A avó que perdeu o nascimento do neto será indenizada por companhia aérea. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal nega direito de resposta no Jornal Nacional ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão unânime é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Viula. Em março deste ano, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem noticiando a denúncia e o pedido de prisão do Ministério Público de São Paulo contra Lula, no caso do triplex do Guarujá, que o ex-presidente afirma não ser dele. O direito de resposta foi negado pela TV Globo. Em primeira instância, a Justiça avaliou que a matéria jornalística não teve a intenção de atentar contra a honra de Lula, mas apenas de noticiar os fatos. Ao recorrer ao STF, os advogados de Lula defenderam que o direito de resposta deve ser concedido de forma automática a quem se sentir ofendido por reportagem inverídica ou incorreta. Mas, de acordo com o relator do processo, o ministro Edson Fachin, o STF entende que é preciso comprovar o dano à reputação para ter o pedido de direito de resposta atendido. Com a decisão de hoje, o caso volta para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ainda há um recurso da defesa de Lula pendente de julgamento. Pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge deve ter prazo determinado. O entendimento foi reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. No julgamento, os ministros definiram pela não obrigação alimentar anteriormente assumida por um homem depois que ele se separou da mulher. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu 2 anos para a continuidade da prestação alimentícia, prazo que acabou sendo estendido por causa da demora do processo. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a fixação de alimentos para ex-cônjuges tem como regra o estabelecimento de prazo determinado, ressalvadas situações excepcionais, como o caso de o beneficiado estar impossibilitado de trabalhar. A ministra observou que, na situação julgada, os valores pagos deveriam ter por objetivo apenas a reintegração da ex-mulher ao mercado de trabalho, mas por força do acórdão do Tribunal Mineiro e do prosseguimento do processo, o ex-marido completou 5 anos de pagamento da pensão, tendo ele, inclusive, formado nova família nesse período. Assim, não há motivo para continuar a pagar os alimentos. Hacker e cúmplice são condenados por desvio de dinheiro de empresa. A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás. Quem tem mais informações é o repórter Kirk Moreno. A condenação é de prestação de serviços comunitários por 3 anos, 1 mês e 10 dias, além do pagamento de 4 salários mínimos por desvio de dinheiro de uma empresa utilizando a internet. Em junho de 2013, o hacker transferiu mais de R$47 mil para a conta da cúmplice. O valor foi dividido em 5 vezes. O gerente foi quem suspeitou a movimentação elevada e alertou a vítima sobre os valores, pois a dupla ainda não tinha efetuado os saques. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, condenou uma companhia marítima por ofensas raciais. A vítima foi alvo de discriminação enquanto trabalhava na embarcação. Elívio Blower. A empresa TECAI do Brasil Serviços Marítimos foi condenada ao pagamento de R$35 mil por danos morais a um ex-empregado que foi alvo de humilhações e preconceito racial enquanto atuava embarcado. O trabalhador informou que foi chamado de gordo, elefante e gorila pelos tripulantes. Para os desembargadores, a empregadora praticou ato discriminatório, causando sofrimento ao contratado também por ser rebaixado a tarefas que não condiziam com o conhecimento técnico do trabalhador.
O hospital é responsabilizado por golpe aplicado em familiares de pacientes. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Mônica Cardoso. O Hospital Brasília foi condenado a pagar a indenização a familiares de paciente vítima de golpe. Um suposto médico ligou para o filho de um paciente internado solicitando depósito bancário para a realização de uma tomografia de urgência. Além do valor do exame, o golpista solicitou uma quantia para pagamento de anestesia. De acordo com o colegiado do tribunal, ficou evidente a responsabilidade do hospital, uma vez que é o detentor de informações privilegiadas dos pacientes e falhou na guarda do prontuário do enfermo. A TAM Linhas Aéreas S.A. foi condenada a indenizar a avó que perdeu o nascimento do neto. A cliente realizou o serviço de troca da data da passagem pela internet, porém foi impedida de embarcar por venda a mais de assentos por parte da companhia aérea. O Tribunal de Justiça do Acre esclareceu que a prática do chamado overbooking ofende as garantias do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, foi determinada que a TAM Linhas Aéreas terá que restituir para a cliente o valor pago pelas passagens, bem como uma indenização de R$10 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova a PEC que congela gastos públicos por 20 anos. Proposta segue para promulgação, mas oposição avisa que vai ao STF questionar constitucionalidade. Comissão aprova projeto que assegura pagamento de férias vencidas e adicional ao aposentado por invalidez. Ronaldo Caiado defende antecipação de eleições para 2017. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados devem promulgar nesta quinta-feira a proposta de emenda constitucional que limita a inflação, o aumento das despesas públicas por 20 anos. A oposição vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o limite de despesas públicas. Repórter Érica Christian. Por 53-16, o plenário do Senado aprovou em segundo turno a PEC do teto de gastos. Considerada pelo governo a principal medida para a retomada do crescimento, a proposta limita a inflação, o aumento das despesas públicas por 20 anos. A oposição ainda tentou retirar o limite dos gastos com saúde e educação e atrava o reajuste maior do salário mínimo. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a PEC do teto de gastos. Primeiro, o fato de que está se decidindo uma política econômica para os próximos 20 anos. Os próximos presidentes a serem eleitos terão que assumir com uma política já pré-determinada. Segundo, a Constituição diz claramente que não é possível se adotar políticas que representem a retirada de direitos já conquistados. E essa proposta, naturalmente, que leva a isso. Ao afirmar que sem o limite de crescimento das despesas o país não fecharia as contas, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer de Santa Catarina, não acredita que o Supremo acatará o recurso da oposição. Esta proposta foi analisada pela Câmara e foi analisada pelo Senado e aprovada por maioria de votos. Não há mais o que contestar, o que questionar. Passou a ser um texto constitucional. Quem não respeitar isso não respeita a democracia. Se o governo federal gastar mais, ficará impedido de aumentar o salário do funcionalismo, de contratar novos, conceder isenções fiscais e renegociar dívidas. E diante do agravamento da crise política, o líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, defendeu a antecipação das eleições de 2018 para o início de 2017. Nós não podemos ficar fazendo cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que ter a coragem de assumir e dizer, olha, o momento é este. O Congresso tem credibilidade para legislar? O governo tem credibilidade para governar? As pesquisas mostram isso? Se não tem, o que é que a população precisa de ter? A condição de reeleger novamente. Aí sim, a população reelege novamente os deputados, os senadores, o presidente da República, e aí ele realmente vai ter que acolher aquela proposta que foi levada. Mas o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a Constituição dá suporte ao governo Temer.
Até 2018, a Constituição garante a manutenção do governo do presidente Michel Temer. Quem ganhar a eleição em 2018 receberá um país muito mais ajustado, com gastos públicos responsáveis e com equilíbrio fiscal, que dará outra visão do Brasil perante investidores nacionais e internacionais. Comissões. Segue para análise do plenário projeto que prevê o pagamento de férias vencidas e seu respectivo adicional de 1/3 ao trabalhador aposentado por invalidez. O prazo para o pagamento desses direitos é de 10 dias, a ser contado da data da aposentadoria, como prevê o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter George Cardim. Pela atual legislação, nestes casos, o funcionário afastado não tem direito à indenização pelas férias não gozadas, já que o contrato de trabalho não é rescindido, mas apenas suspenso. A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o aposentado deverá receber o benefício, mas só poderá usufruir das férias se tiver condições de retornar ao serviço, o que não tem prazo para ocorrer ou pode nem acontecer se a aposentadoria for irreversível. Para Fátima Bezerra, a iniciativa garante segurança aos trabalhadores e aos empregadores. A medida é extremamente meritória, permite que o empregado aposentado por invalidez possa ser indenizado pelo período de férias vencidas que não foram usufruídas. O projeto de lei não traz qualquer ônus adicionais aos empregadores, uma vez que a indenização já está condicionada à implementação do direito de férias. Pela proposta, se o funcionário se recuperar e voltar ao trabalho, começará a contagem de um novo período para o direito a férias. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, criticou afirmações feitas pelo secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual ele defende a idade igual de aposentadoria de homens e mulheres. Marcelo Caetano, segundo a senadora, argumentou que as mulheres, mesmo que se aposentem na mesma idade que os homens, serão beneficiadas porque vivem mais. É quase que um favor, porque nós vivemos mais, se aposentar ou ter a idade mínima para se aposentar como os homens. Ele não leva em consideração o fato das mulheres terem filhos, não leva em consideração o fato das mulheres terem mais dificuldade para o mercado de trabalho, serem mais discriminadas, ter salários diferentes e que a Previdência, sim, é um instrumento de política pública que ajuda a combater desigualdades e diferenças de renda. E o senador Regufe, do Distrito Federal, quer mudar a Constituição para permitir a possibilidade de eleições diretas para presidente da República, caso o cargo fique vago até o final do 3º ano de mandato. Atualmente, as eleições serão diretas se o cargo ficar vago até o fim do 2º ano de mandato. Depois disso, lembrou Regufe, caberá ao Congresso Nacional eleger um novo presidente da República em eleição indireta. Porque eu não acho correto que o Congresso Nacional possa decidir, num acordo, quem vai presidir o país por 2 anos. Eu acho que é um tempo demais e aí eu acho que precisa ter eleições diretas, sim. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, alertou sobre um possível decreto do governo que deve contemplar o texto da PEC 215 de 2000 em análise na Câmara dos Deputados, para transferir do Executivo para o Legislativo a competência de demarcação de terras indígenas. A proposta também atende à bancada ruralista, ao possibilitar a revisão de processo das terras já demarcadas. Capiberibe ainda destacou a recente visita ao Brasil de integrantes do Parlamento Europeu, que aprovaram resolução condenando a violência sofrida pelos índios no caso do conflito com os Guarani Kaiowá. Segundo o senador, a resolução também estabelece que as empresas deveriam prestar conta por violações ambientais e dos direitos humanos, e o cumprimento ou não do texto norteará as relações comerciais e políticas entre o Brasil e a comunidade europeia.
É preciso que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, fique alerta para não causar danos e graves prejuízos ao agronegócio brasileiro, que a Europa é grande consumidor. O governo responde dessa forma, tentando restringir o direito dos povos indígenas. Certamente isso vai ser debatido no Parlamento Europeu e a resolução já tomada certamente vai fazer valer em relação aos produtos brasileiros. Prefeito eleito do Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB, se despediu do Senado relembrando projetos apresentados e também o seu trabalho em comissões e no plenário durante os 2 mandatos em que exerceu o cargo. Como exemplo, ele citou a sua atuação à frente da CPMI da imigração ilegal, que repatriou brasileiros presos no exterior que deixaram o Brasil, iludidos por coiotes, com promessas de vida melhor em outros países e continentes, como Estados Unidos, Japão e Europa. No ano passado, a localização de uma única vala clandestina no Texas, com 200 corpos, dá noção das atrocidades perpetradas. Eram homens e mulheres de bem, ingênuos e humildes, capazes de todos os sacrifícios e renúncias para chegar numa fictícia terra prometida dos seus sonhos, para ao fim acordar num deserto de pesadelos. E o Congresso Nacional celebrou hoje os 100 anos do nascimento de Miguel Arraes, político pernambucano considerado referência do socialismo no Brasil. O pedido de homenagem foi feito pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário deve concluir hoje votação da reforma do ensino médio. Deputados divergem sobre legalização dos jogos de azar no Brasil. Comissão realiza debate sobre projeto que amplia horário de metrôs. Boa noite. Comissão de Viação e Transportes da Câmara debate projeto que exige o funcionamento por 24 horas diariamente dos serviços de ônibus em cidades com mais de 300 mil habitantes. A proposta do deputado Ricardo Izar também torna obrigatório o funcionamento de metrôs e trens de regiões metropolitanas durante todas as horas nos finais de semana. Acompanhe a reportagem. O relator do projeto de lei que amplia o horário de funcionamento de ônibus e metrôs nas grandes cidades, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, disse que, no caso dos metrôs e trens, os representantes do setor o convenceram de que não é possível a alteração sem prejuízo das atividades de manutenção das linhas. O projeto do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, foi discutido na Comissão de Viação e Transportes. Pelo texto, os metrôs e trens de regiões metropolitanas teriam que funcionar ininterruptamente nos fins de semana. Durante a semana, continuaria o desligamento na madrugada para manutenção. Mas os representantes dos metrôs disseram que isso não é possível. Gilberto Flores Filho, da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, disse que apenas o metrô de Nova York e o de Londres funcionam sem parar nos finais de semana. Mas, segundo ele, isso acontece porque eles têm mais capilaridade e podem parar uma linha deixando outra ativa. Gilberto também argumentou que a demanda baixa não justificaria a alteração dos horários. O deputado Vanderlei Macris disse que a preocupação é com a segurança do passageiro. Há uma necessidade de você levar em conta a questão de manutenção, de segurança dos passageiros. O transporte, por exemplo, de São Paulo, com 4, 5, 7 milhões de passageiros dia, não pode correr o risco de ter uma manutenção mal feita ou deixar de ter manutenção. A audiência não tratou de outro aspecto do projeto, a obrigatoriedade do funcionamento dos ônibus por 24 horas nas cidades com mais de 300 mil habitantes. Para o deputado Ricardo Izar, a aprovação da lei seca tornou urgente dar uma alternativa para que cidadãos possam voltar para suas casas à noite sem o uso de automóveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. A Câmara analisa a proposta que prevê a instalação de faixas de trânsito exclusivas para motocicletas, motonetas e ciclomotores em cidades com mais de 100 mil habitantes. Autor do projeto, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, argumenta que o número de mortes envolvendo esses veículos é preocupante. Economia. O
plenário da Câmara se transformou hoje em comissão geral para discutir o marco regulatório dos jogos de azar no Brasil. Os defensores da atividade afirmam que a regulamentação geraria renda e fortaleceria o turismo. Já para os críticos, a legalização aumentaria o vício e facilitaria a prática de crimes. Um dos autores do requerimento, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, é contrário à medida. O deputado argumenta que os jogos de azar destroem famílias, corroem o patrimônio do trabalhador e facilitam a prática de crimes contra o fisco. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, ressalta que a proposta do marco regulatório dos jogos de azar tem a reprovação contundente da Polícia Federal, da Receita Federal e da OAB. Ele alerta que o poder público não tem condições de monitorar, fiscalizar e auditar os jogos, para evitar que eles se tornem um ambiente profícuo para a lavagem de dinheiro e para a corrupção. Já para Herculano Passos, do PSD de São Paulo, a legalização vai permitir que o país aumente o recolhimento de impostos e o número de trabalhadores com carteira assinada. Ele salienta que, no Brasil, bingos, jogo do bicho e cassinos são proibidos, porém, funcionam em grande escala e de forma clandestina. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, avalia que já existem inúmeras modalidades de jogos à disposição da população sem nenhum controle do governo. O deputado acha que a legalização pode atrair investimentos como a construção de hotéis e aumentar o emprego no país. O deputado lembra ainda que os países da América Latina já são competitivos nesse setor. Ao defender a legalização dos jogos em geral, Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, argumenta que a mudança vai gerar emprego e riqueza para o país, especialmente neste momento de crise. Ele ressalta que as pessoas que trabalham com o jogo do bicho ou bingos ou qualquer outro jogo não autorizado não pagam impostos e nem INSS. Mas se tiverem carteira assinada ou forem autônomos, poderão contribuir. O projeto de legalização do jogo já tramita na Câmara há mais de 25 anos, ressalta Bacelar, do PTN da Bahia. Para o parlamentar, o Congresso agora precisa decidir se quer ou não legalizar o jogo, porque a hipótese de acabar com ele definitivamente no Brasil não existe. Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, entende que a regularização dos jogos de azar trará outros transtornos, em especial nas famílias. No seu entendimento, o jogo gera um vício que pode destruir muitas famílias. O parlamentar pondera que, de fato, serão arrecadados mais tributos, mas o gasto social será muito maior. Os jogos de azar estão proibidos no Brasil há 70 anos. Para Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, a proibição dos jogos só serviu para promover a marginalidade da atividade, principalmente do ponto de vista econômico. Ele reforça que a Receita Federal possui hoje tecnologia para ter controle financeiro, fiscal e tributário das atividades ligadas aos cassinos e bingos. Contrário a qualquer tipo de jogo, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, lembra que na época da loteria esportiva, quando o prêmio acumulava, registrava-se queda na venda de leite em Brasília. O dinheiro era transferido para o jogo. Para o parlamentar, a legalização não será benéfica. Favorável à liberação de bingos, videobingos e jogos caça-níqueis no país, Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, argumenta que 200 países já regulamentaram o jogo. Na opinião do deputado, a legalização vai aumentar a receita da União em aproximadamente 15 bilhões de reais. Projeto de autoria de Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, destina 5% da arrecadação dos jogos para os hospitais do câncer. A proposta está em análise nas comissões técnicas da Câmara. Ao repudiar a proposta de legalização dos jogos, Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, considera lamentável a regulamentação de uma atividade dessa natureza em nome da defesa da economia e de recursos para o Estado. João Campos, do PRB de Goiás, é contra a legalização dos jogos. Ele acredita que isso abriria brecha para a lavagem de dinheiro justamente quando o país começa a ser passado a limpo. Para Nelson Marqueselli, do PTB paulista, a legalização dos jogos deve ser tratada como mais uma possível fonte de renda para a União, estados e municípios. Ele não acha que abriria as portas para a lavagem de dinheiro, já que o processo seria informatizado. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, acredita que a legalização dos jogos é importante no aspecto socioeconômico. O deputado ressalta que o jogo de azar já existe, mesmo que de maneira informal, e é um dos responsáveis pela geração de renda para a parcela mais humilde da sociedade.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que estabelece limite para as taxas de juros. Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, avalia que os juros praticados pelas instituições financeiras ultrapassam a taxa Selic, prejudicando as famílias. A parlamentar fez um apelo para que a proposta seja apreciada com celeridade. Hoje, por 53 a favor e 16 contrários, o Senado aprovou em segundo turno a PEC que limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação. O texto será promulgado em sessão solene do Congresso Nacional, prevista para quinta-feira às 9 horas. Décio Lima, do PT catarinense, avalia que a aprovação da PEC, que limita os gastos da União, levará o Brasil a uma agenda de subdesenvolvimento. O deputado acredita que as opiniões expressas nas redes sociais mostram que a proposta vai contra os interesses da população. André Sanches, do PT paulista, destaca alerta da educadora Maria Isabel Noronha, que é presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, quanto aos riscos para o futuro da saúde e da educação com a reforma do ensino médio e a PEC do teto de gastos. Entenda o Congresso. Declaro promulgada a Emenda Constitucional 74 de 2013. Promulgar é tornar uma norma pública. É o ato que faz uma lei existir oficialmente e a produzir seus efeitos. Algumas matérias, como as emendas constitucionais, são promulgadas diretamente pelo Congresso Nacional em sessão solene. A promulgação das leis complementares e ordinárias é feita pelo presidente da República. Caso não faça, o ato fica a cargo do presidente do Senado. Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Agricultura. A Câmara promoveu o seminário em Porto da Folha, em Sergipe, para debater as dívidas rurais da agricultura familiar. João Daniel, do PT, parabeniza as associações que participaram do evento e pede ao governo federal a rápida regulamentação da lei que propõe renegociação dos débitos de pequenos agricultores. Seminário realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina reuniu representantes da pesca industrial, profissional e da pesca artesanal. De acordo com o Espiridião Amin, do PP, o Estado ocupa liderança em vários ramos da pesca, como a cultura de mariscos e de ostras. Saúde. Especialistas ouvidos nesta semana pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara pediram mais investimentos em prevenção de doenças cardiovasculares. Dados apontam que doenças do coração e do sistema vascular são responsáveis por 30% do número de mortes no Brasil. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. A Comissão de Seguridade Social da Câmara realizou audiência pública para discutir com especialistas formas de controle dos riscos de doenças cardiovasculares. Para o cardiologista André Espósito, é preciso investir em prevenção para que o orçamento da saúde consiga atender a todas as pessoas. A prevenção custa 5 a 10 vezes mais barato do que o tratamento e é muito mais eficaz. Os tratamentos vão ficando mais complexos na medida que a doença evolui e a gente gastando muito mais atinge um resultado muito inferior. As pessoas ficam sequeladas, com limitações, com diminuição da capacidade produtiva e redução da expectativa de vida. O Instituto Lado a Lado desenvolve desde 2014 a campanha Siga Seu Coração, com o objetivo de alertar a população para os problemas cardiovasculares responsáveis por 30% do número de mortes no Brasil. A presidente do Instituto, Marlene Oliveira, explicou que é preciso mudar o foco da saúde no Brasil do tratamento para a prevenção. E tem mudanças de hábitos muito simples que pode ajudar o cidadão a evitar uma doença cardiovascular. Então é o paciente começar a introduzir hábitos saudáveis, mudar a alimentação, acabar com o sedentarismo. O autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Alexandre Serfiotes, do PMDB do Rio de Janeiro, destacou que no caso das doenças cardiovasculares é preciso investir em educação e prevenção para não sobrecarregar o SUS com gastos de alta complexidade. Que esse paciente amanhã não desenvolva insuficiência renal, que esse paciente amanhã não tenha uma complicação vascular, de amputação do paciente diabético. Então, de fato, a prevenção, ela hoje é uma realidade que a gente precisa trabalhar e intensificar, porque o custo da prevenção ele é inferior à
ao tratamento lá na ponta da alta complexidade. Então é preciso campanhas de prevenção que sejam intensificadas. As doenças cardiovasculares têm componentes genéticos que não podem ser mudados, como idade, sexo ou história de doença cardíaca na família. Mas outros fatores podem ser eliminados ou corrigidos, como o hábito de fumar, a alimentação inadequada, obesidade, a falta de exercícios físicos, o colesterol alterado, o diabetes e a pressão alta. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Homenagem. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e atual presidente da CNBB, foi ordenado cardeal pelo Papa Francisco. Flavinho, do PSB de São Paulo, afirma que a ordenação representa grande alegria para os católicos do Brasil. Ele também saúda o novo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Política. A Comissão Especial da Reforma Política realizou audiência pública com representantes da CNBB, do Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar e do Conselho Indigenista Missionário. Para Luiz Erundina, do PSOL paulista, os participantes trouxeram importantes contribuições que, segundo ela, dão esperanças quanto à participação direta da população nas decisões políticas. Na opinião de Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, o projeto com as 10 medidas contra a corrupção, quando transformada em lei, vai aprimorar a legislação brasileira. A parlamentar destaca os artigos que aumentam penas para os crimes, aceleram processos e ampliam a conscientização. Previdência. Um pedido de vista adiou para amanhã a votação do parecer do relator da reforma da Previdência, deputado Alceu Moreira, na Comissão de Constituição e Justiça. A primeira reunião para discutir a matéria foi tumultuada. Apesar de o parecer analisar apenas os aspectos técnicos da proposta, a maioria dos deputados que participaram da discussão trataram de questões de mérito. Acompanhe a reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara abriu caminho para a admissibilidade da proposta de reforma da Previdência. Mesmo sem ter sido lido na reunião, o parecer do relator deputado Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, foi formalmente apresentado na comissão. No entanto, a votação acabou adiada para quarta-feira por causa do pedido de vista coletivo para que os deputados tivessem mais tempo de analisá-lo. Devido à morte da sogra em Porto Alegre, Moreira saiu mais cedo da reunião, mas antes ressaltou que cabe à CCJ apenas a análise da constitucionalidade da proposta, sem foco no conteúdo do texto. Ele não é inconstitucional, absolutamente não é. Vê-se no texto que escrevi tem inconsistência técnica, jurídica, constitucional ou legal. Não há absolutamente nenhuma. Alceu Moreira argumenta que a preocupação do governo Michel Temer é preservar os direitos adquiridos e proteger as expectativas de direitos dos segurados, estabelecendo um amplo conjunto de regras de transição para as aposentadorias. Entre outros pontos, o texto prevê a aposentadoria com idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição tanto para homens quanto para mulheres, e regras idênticas para trabalhadores públicos e privados. A reunião desta segunda-feira durou 4 horas e meia, sobretudo devido à obstrução dos partidos de oposição. Houve bate-boca entre os parlamentares e tentativa de impedir a reunião por meio de vários argumentos, como o luto da Câmara devido à morte do deputado João Castelo, do PSDB maranhense. Para a vice-líder do PT, deputada Maria do Rosário, a reforma é antissocial. Alteração constitucional que atinge os pobres, as mulheres, as pessoas com deficiência e, sobretudo, os idosos. Nós teremos uma legião de idosos empobrecidos. O líder da rede, deputado Alessandro Molon, foi um dos oposicionistas que usaram as últimas delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato para questionar o que chamou de pressa do governo Temer em aprovar a reforma da Previdência. O governo tem pressa porque no final da última semana o núcleo central do governo foi atingido por denúncias de corrupção pesadas e é exatamente para desviar o foco dessas denúncias que o governo tem pressa para que o assunto seja outro. Até mesmo o governista deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, levantou questões constitucionais na proposta enviada pelo governo, sobretudo com riscos de ferir os direitos dos trabalhadores. Não precisa fazer um estudo mais profundo do tema para conhecer algumas distorções. Mas alguns são do crivo da CCJ porque ferem o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal e que mexe com direito, expectativa de direito de tanta gente. Já o relator Alceu Moreira foi veemente ao sustentar a preservação dos direitos já garantidos na Constituição. As expectativas de direito estão claras quando se faz as atenuantes na transição.
Agora, se nós queremos trabalhar a teoria do possível, é preciso perceber que o que é justo pode não ser possível e o que é possível pode não ser justo. Aqueles que hoje querem fazer discurso para a plateia, amanhã terão seus netos e seus filhos sem aposentadoria. Vice-líder do governo e cotado para assumir a relatoria da proposta na futura comissão especial da Câmara, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, lembrou da crise econômica do país para afirmar que a reforma da Previdência é inadiável. Nós temos que ter muito clara a noção de que este modelo que está aí não pode continuar. Se nós vamos fazer esta reforma proibindo que desonerações, que isenções tributárias ocorram no âmbito da Previdência, se nós vamos modelar a idade de aposentadoria, etc., isso nós vamos discutir durante o debate. Esse tema não é um tema de governo, é um tema de Estado. A reunião da CCJ foi acompanhada por várias categorias, sobretudo policiais civis que ameaçam uma greve geral no dia 14 contra a reforma da Previdência. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Últimas notícias. Os deputados estão reunidos agora em plenário para discutir os destaques da medida provisória da reforma do ensino médio. Destaques são trechos do projeto retirados para votação em separado. O texto base da matéria foi aprovado na semana passada. Por 192 votos a 121, foi rejeitado o destaque da deputada Luiziane Lins, do PT cearense, que previa o repasse de recursos aos estados e ao Distrito Federal no âmbito da política de fomento ao ensino integral, por fora do já repassado pelo Fundeb. Outro destaque rejeitado hoje, apresentado pela deputada Renata Abreu, do PTN de São Paulo, previa o ensino de educação política e dos direitos do cidadão na educação básica, abrangendo noções de cidadania e direitos básicos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. A você uma ótima noite. Até amanhã. Voz do Brasil.